Junho, a gente sabe, é marcado pelas festas de Santo Antônio, São João, São Pedro, mas não apenas. O mês é destinado também à prevenção da ceratocone, uma doença que atinge os olhos, mais especificamente as córneas, o que pode levar ao comprometimento da visão. Segundo o Ministério da Saúde, 150 mil pessoas por ano, em média, desenvolvem a doença no Brasil. Por isso, a campanha Junho Violeta, criada pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, alerta para a conscientização e o combate ao ceratocone. A gente mergulha mais no assunto e conversa agora com o médico oftalmologista Pedro Gantois, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco, doutor Pedro. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Estão ouvindo? Sim, claramente. Seja bem-vindo. Explica pra gente. Estar aqui com vocês. Quero agradecer o espaço para a gente falar sobre a prevenção dessa doença que pode levar até a necessidade da pessoa fazer um transplante de córnea. Então explica logo de cara pra gente o que é exatamente essa ceratocone. Ceratocone, veja bem, a córnea é uma estrutura do olho, a parte da frente do olho, né, que cobre o colorido do olho. E essa córnea, ela tem uma anatomia e uma estrutura normais, que a gente considera normais. Quando essa estrutura começa a ficar pontuda e afinada, provoca uma grande irregularidade e, à medida que vai avançando, se não for diagnosticada e tratada, poderá levar à necessidade de um transplante de córnea. Falando, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, é como se a córnea ficasse empenada. Num formato de cone, não é? Daí o nome. Exatamente. Bem no formato de cone. Ela vai ficando mais pontuda, vai ficando no formato de cone. E quais são as causas, doutor Pedro? Olha, nós temos algumas causas. A principal é a causa genética, né? É uma doença familiar, claro. As causas ambientais, né? E principalmente também os traumas, os microtraumas, que é o hábito, ou melhor dizendo, o mau hábito de coçar os olhos. Quanto mais você provoca, se encontra na situação de coçar os olhos, mais você vai traumatizando a córnea, mais você vai fazendo com que as fibras dessa córnea se rompam e ela vai evoluindo no seu formato de cone. E existem sinais, alguns sintomas que podem exatamente sinalizar o surgimento? Eu digo, não estou me referindo exatamente a esse formato de cone da córnea, mas algum sintoma, a pessoa às vezes não observa que está já deformando, não é, a própria córnea. Tem alguns sinais que podem ser indícios de que a ceratocone está se formando? Perfeitamente. Se você coça muito os olhos, se você sente que a sua visão está piorando muito rapidamente, se o seu grau está aumentando muito rapidamente, esses podem ser sinais de ceratocone. Principalmente os pais devem estar ativos, porque é uma doença que ocorre com muito mais frequência na primeira e segunda décadas de vida, tá? Também na terceira, mas principalmente crianças, pré-adolescentes, adolescentes e adultos jovens, né? E se os pais começarem a notar que as crianças estão com o seu grau aumentando muito rapidamente, a miopia e o astigmatismo, que são mais comuns no ceratocone, esse pode ser um sinal de ceratocone. Obviamente, o oftalmologista deverá estar atento a esses sinais para poder solicitar os exames adequados e confirmar ou não a presença do ceratocone e, a partir daí, a depender do estágio do ceratocone, iniciar o tratamento. Tratamento inicialmente pode ser clínico, só observando, passar colírios lubrificantes, colírios antialérgicos para evitar a coceira, verificar se o paciente tem algum tipo de alergia, principalmente alergias respiratórias superiores, como rinite e sinusite, tratar essa rinite, essa sinusite, e à medida que o tempo vai passando, caso essa doença evolua, pode ser que seja necessário fazer
um tipo de cirurgia, antes de chegar ao transplante de córnea, que esse é o objetivo. Existe algum tipo que a doença evolua. Existe algum tipo de exame específico para o diagnóstico e como é que funciona a evolução dessa doença? É possível, por exemplo, interromper que ela continue evoluindo através desses tratamentos clínicos? Veja bem, através do tratamento clínico, não. O tratamento clínico seria os óculos, observar a cada 4 a 6 meses, a depender da idade do paciente. Mas quando passa para o tratamento cirúrgico, esse tratamento cirúrgico, a intenção do tratamento é justamente evitar, interromper a evolução da doença. E os exames mais comuns são topografia e paquimetria, e o principal deles, que é o Golden Start, Standard, vamos dizer assim, que é o Pentacam. Esse é o exame que vai não só confirmar ou não a presença do ceratocone, como lhe ajudar a determinar em que estágio a doença se encontra. O alerta do Junho Violeta é porque a gente convive com aumento de casos, ou é um alerta porque é uma doença que tem uma incidência que é maior do que deveria e é possível evitar, doutor Pedro? Então, nós escolhemos esse mês porque, coincidentemente ou não, é um mês do inverno, né, aqui no Brasil, e os casos de alergias aumentam muito, né, e aumenta, então, os casos em que o paciente se coça mais os olhos. E esse é um mês em que a gente faz esse alerta, porque essa era uma doença que até uns anos atrás, 20, 30 anos atrás, era pouco estudada, né? Antigamente, a única solução para o ceratocone era o transplante de córnea. E hoje isso já mudou, há mais de 20 anos, há uns 20, 25 anos atrás, isso já mudou com o aparecimento do anel intracorneano, o precursor aqui no Brasil foi o Dr. Paulo Ferrara, então o anel de Ferrara. Depois o crosslinking, que é um tratamento a laser à base de raios ultravioleta e riboflavina. Então nós conseguimos hoje, com o armamento, vamos dizer assim, técnico, cirúrgico que a gente tem, tirar 80%, 85% dos pacientes da fila de transplante de córnea, o que é muito bom, porque o transplante de córnea, apesar de ser uma cirurgia bem segura e com alto índice de sucesso, mas pode provocar, o paciente pode desenvolver uma alergia, uma rejeição àquela córnea, e aí não tem mais o que ser feito. Doutor, quando a gente fala sobre a incidência do diagnóstico, o senhor citou a primeira e a segunda década como mais comum, chegando até a terceira década de vida. Mas é possível um diagnóstico tardio dessa doença? Por exemplo, a pessoa desenvolveu algo similar nas primeiras décadas, mas não evoluiu e aí as consequências chegaram a partir da quarta década de vida? É possível algo assim? Olha, é possível. Mas à medida em que você vai se aproximando dos 40 anos, e a partir dos 40 em diante, a córnea vai ficando naturalmente mais endurecida. E aí, teoricamente, a doença se interrompe pela própria natureza da pessoa, pelo organismo. O próprio organismo vai interromper essa evolução. Porém, como eu falei, o ato de coçar os olhos, o mau hábito de coçar os olhos, pode fazer com que essa doença, mesmo após os 40 anos, ela evolua, né? Normalmente, quando você tem um ceratocone frustro, que é o ceratocone que não evoluiu, ele vai se mostrar, né, em qualquer época da idade, você vai ver que teve o ceratocone, ele está ali presente, ele simplesmente não vai embora, ele apenas para de evoluir. Tá? Deixa eu só compartilhar aqui, finalmente, uma vantagem de chegar aos 40 anos, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Pelo menos, do ponto de vista do ceratocone, é ótimo chegar aos 40 anos logo. A gente se livra dela, pelo menos com mais chances, né? Estamos aqui conversando com o médico oftalmologista Pedro Gantois, a propósito da campanha Junho Violeta, que alerta para a conscientização e o combate a essa doença ceratocone, que atinge especificamente as córneas. O senhor falou do transplante de córneas, não é? Como último recurso
para resolver esse problema. Como é que está o cenário de transplante de córneas hoje na Bahia? Existe oferta suficiente? Quem entra na fila demora pouco ou muito tempo? Como é que está a situação hoje para quem precisa de uma córnea? Veja bem, o transplante de córnea, atualmente, comparando com o que era há anos atrás, ele melhorou bastante. Hoje, a espera foi muito reduzida. Eu me lembro da época em que os pacientes, às vezes, esperavam até 3 anos na fila para poder fazer a sua cirurgia. Isso evoluiu muito com a conscientização da população no ato de fazer a doação das córneas. Melhorou muito também a técnica cirúrgica para fazer o transplante de córnea. Antigamente só existia uma técnica, hoje nós temos umas 3 ou 4 técnicas com excelentes resultados, um melhor aproveitamento da córnea doadora. Então melhorou bastante, Jefferson. O que acontece é que, em relação a transplante de órgão, a gente nunca chegou ao ideal, mas tem evoluído, tem melhorado bastante. A fila de espera tem diminuído muito, não é? E, obviamente, a depender do caso, da urgência do caso, ela anda mais rápido ainda. É o tipo de procedimento coberto pelo SUS? Sim, essa é uma cirurgia que é coberta por todos os convênios, inclusive pelo SUS. A ceratocone, ela atinge necessariamente... Ceratocone. O que eu falei? Cecarotone. Não, ceratocone. Ceratocone, não confunda as bolas não. Ceratocone. Essa doença, doutor Pedro, ela atinge as 2 córneas ao mesmo tempo ou pode ser a incidência numa córnea apenas? Normalmente o ceratocone acomete os 2 olhos, Jefferson. Agora, nem sempre na mesma intensidade, né? Existem pacientes que desenvolvem o ceratocone muito mais rápido num olho do que no outro, né? E não é comum você encontrar no consultório pacientes com ceratocone já instalado em atividade, em evolução em um olho, e no outro ainda nem mandar, vamos dizer assim, os seus sinais. Mas é preciso estar observando esse paciente, porque o ceratocone geralmente ele acomete os 2 olhos, as 2 córneas. E voltando a falar ainda dos transplantes, as córneas, obviamente a gente imagina que, não é, resultado aí de doação de órgãos. Agora, existe córnea artificial também para esse tipo de caso? Olha, existem vários tipos de córneas, vamos dizer assim. Na minha época, já há muitos anos atrás, quando a gente tinha um índice de doação muito pequeno, já se chegou a colocar até córnea de galinha no olho do paciente para se esperar uma doação de uma córnea humana e não se perder esse olho. Caramba. Obviamente que a córnea de galinha, a córnea de coelho, córnea de porco, que já foi tentado aí algumas vezes, né, em situações desesperadas, elas não têm a função de fazer o paciente enxergar, apenas aguardar um pouquinho até ter uma córnea humana. Mas isso é coisa do passado, felizmente. Né? Mas existem pesquisas ainda em andamento e bem avançadas para se desenvolver a córnea artificial, inclusive com a função visual, não só para tratar da doença, mas dá também uma função visual ao paciente. Rapaz, essa eu nunca tinha ouvido falar não, córnea de galinha. Agora, é estranho, né? É fogo, meu amigo, mas isso tem mais de 30 anos, felizmente. De coelho, de porco também, tudo bem. Aliás, dizem que os porcos têm muita semelhança com a gente, né? Exato. Exatamente. Alguns transplantes, me parece que o coração do porco aguenta aí um pouquinho. Pois é, tá certo. Olha, doutor Pedro, muito obrigado, muito bom conversar sobre esse assunto para a gente entender um pouco mais, não é? Afinal de contas, é uma doença. Agora, interessante, só para a gente encerrar, 150 mil pessoas por ano em média. A gente pode falar que é uma doença relativamente rara, então, não é?
Ela tem se tornado, na verdade, cada vez mais frequente o seu diagnóstico, porque o que acontecia? Antigamente não tínhamos equipamentos adequados para fazer o diagnóstico precocemente. A gente só conseguia diagnosticar quando a doença já estava bem avançada. Hoje não, hoje a gente já consegue diagnosticar bem cedo e interferir bem cedo. Eu tenho pacientes com 8 anos de idade já operados de ceratocone, porque a gente conseguiu detectar bem cedo. E cada vez mais os aparelhos estão sendo aperfeiçoados e a gente consegue detectar mais cedo, por isso os casos estão aumentando. Mas, felizmente, é uma doença em que ela não é uma pandemia, vamos dizer assim. Tá? Você tem um índice de pessoas na população relativamente baixo. Isso é bom. E a gente ajudando aqui na conscientização, portanto, da ceratocone, essa doença que atinge as córneas. Estamos no mês de junho e tem aí a campanha da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, campanha Junho Violeta, exatamente para alertar as pessoas sobre os cuidados e precauções para evitar o desenvolvimento da doença. Dr. Pedro Gantuar, médico oftalmologista, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Bom dia e até uma próxima, então. Bom dia, muito obrigado a vocês. Essa conversa, você sabe, vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h47 na tarde fina.